Vamos falar um pouquinho mais sobre contabilidade? No último vídeo aprendemos como é a estrutura da DRE, certo? É uma sequência de contas entre receitas e despesas. As despesas na estrutura a gente vai diminuindo e quando houver receitas nós vamos somando. Primeiro item de uma DRE sempre vai ser a receita bruta, o faturamento da nossa empresa. Mas vocês lembram que lá numa parte da DRE, num certo momento, eu falei que nós temos que descontar as despesas operacionais e somar as receitas operacionais? E eu dei uma pincelada por cima dizendo o que eram despesas operacionais e receitas operacionais. Hoje vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre essas despesas e essas receitas. As despesas operacionais são necessárias para vendermos o nosso produto, vender a nossa prestação de serviço, financiar de uma certa forma as atividades da nossa empresa, certo? Então, as despesas operacionais, como eu já havia dito para vocês, são aquelas necessárias para a manutenção, para a atividade da nossa empresa. E nós temos alguns tipos de despesas operacionais. Despesas com vendas. Despesas com vendas são aquelas contas, aquelas despesas que nós temos para impulsionar a nossa venda, como um certo gasto para a promoção de algum produto, a promoção da nossa prestação de serviço, um gasto com uma comissão com os nossos vendedores, o salário dos nossos vendedores. Essas são alguns exemplos de despesas com vendas, certo? Despesas administrativas. Quais são as contas das despesas administrativas? Despesas administrativas são aquelas necessárias para dirigir a empresa, certo? Então, o salário dos nossos funcionários, aquelas despesas com o material de expediente, despesas com os impostos que temos que pagar referente à folha de pagamento. Então, essas são alguns exemplos de despesas administrativas que temos na nossa empresa e que nós precisamos para a empresa funcionar, correto? E outro tipo de despesa, despesas financeiras. Quais são essas despesas financeiras que nós temos dentro da nossa empresa? As contas de despesas financeiras são aqueles juros pagos, descontos que a gente concedeu. Então, esses são alguns tipos de despesas financeiras, correto? Paguei um boleto com atraso, paguei um juro, esse juro vai ser uma despesa financeira. Então, esse tipo de despesa é chamada de despesa financeira também, correto? E temos algumas receitas financeiras, tá? Não só despesas, não só descontos na nossa DRE, nós podemos ter também somas. A nossa DRE, que são as nossas receitas operacionais, que nós também precisamos dessas receitas para a nossa empresa funcionar. E quais são essas receitas financeiras? São as receitas operacionais. As receitas financeiras, praticamente só temos essa receita operacional, que é da mesma forma que a despesa financeira é uma receita financeira, só que é o contrário, vamos dizer assim. Recebi um boleto com atraso de um cliente. Esse juro que eu cobrei do meu cliente é uma receita financeira, certo? Então, despesas operacionais e receitas operacionais são contas de despesas e receitas que temos necessidade de ter na empresa para a movimentação da nossa empresa, para a manutenção da atividade da nossa empresa, correto? Despesas operacionais, temos despesas com vendas, contas que são relacionadas a vendas, despesas administrativas, que são contas relacionadas à administração da empresa, que servem para nós dirigir a nossa empresa, despesas financeiras, certo? E receitas operacionais, nós temos as receitas financeiras, correto? Então, essas são as despesas e receitas operacionais, tá? Mas eu comentei com vocês também lá na estrutura da nossa DRE que nós temos as despesas e receitas não operacionais. Essas despesas e receitas não operacionais são aquelas que nós não temos necessidade de ter na empresa para a manutenção da atividade da nossa empresa, correto?
Dois exemplos bem básicos de receitas e despesas não operacionais são, no caso, se eu vender um bem que não serve para manutenção da nossa empresa e eu ganhar um valor sobre essa venda ou perder um valor nesta venda, correto? Se eu ganhar este valor, um valor na venda deste bem, eu tenho um ganho de capital, que seria uma receita não operacional. Eu somaria lá na minha DRE. Agora, se eu tiver uma perda na venda desse bem, eu tenho uma perda de capital. Eu estaria perdendo dinheiro na venda. Então, é uma despesa não operacional. Mas temos que ter em mente que este bem que eu estou vendendo não faz parte da manutenção da atividade da nossa empresa, correto? Aí eu tenho um ganho ou uma perda de capital. Despesas e receitas não operacionais, correto? Então, receitas e despesas operacionais e despesas e receitas não operacionais. Essas receitas e despesas todas então vão aparecer na DRE se a nossa empresa tiver essas contas, correto? Então, essas despesas e receitas diferenciadas, nós temos que saber o que elas são na nossa empresa, onde elas se classificam, para nós fazermos uma DRE completa e correta na sua estrutura, certo? Então, já sabemos fazer a estrutura da DRE e agora nós já entendemos quais contas de despesas e receitas são específicas e certas para colocarmos lá dentro da estrutura da nossa DRE.